vamos trazer aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, porque de uma certa forma não mudou muita coisa, né? A ideia era vencer a equipe do Novo Horizontino para a gente reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro, ficar mais tranquilo ali na liderança. Mas meio que não muda nada, o Santos se mantém a 1 ponto da equipe do Novo Horizontino, que está com 51, Santos com 50. O Sport, sempre lembrando que o Sport está com uma partida a menos, com 46 pontos na terceira colocação. O Mirassol tem 46 pontos e o Vila Nova, que a gente sempre cita, né, o quinto colocado aqui neste canal, com 45 pontos. E vamos à 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Porque tem um jogo, além, óbvio, do jogo do Santos, que é importante, tem um outro jogo que é importantíssimo para a gente também. Então vale ficar ali com um secador na mão. Eu particularmente não gosto, tá, dessa história de ficar secando adversário, mas o Santos, como não faz o seu papel, nos obriga a ficar ali com o secadorzinho na mão, né? Inclusive, estou com o meu secador aqui, ó, secadorzinho na mão. Secador na mão. Então vamos lá, as partidas da 29ª rodada. Chapecoense e Amazonas, Ceará e Brusque, Coritiba e Goiás, Paysandu e Ituano, Vila Nova e Botafogo, Santos e Operário, né? Jogo que acontece sábado, 6 horas da tarde, CRB e América, Mirassol e Sport, Novo Horizontino e Ponte, Guarani e Avaí. Mirassol e Sport, jogo que acontece lá em Mirassol, é o terceiro contra o quarto. O ideal, na minha visão, seria empate, tá? Porque aí você estaciona os dois, o Sport ainda tem um jogo a menos, então eu acho que o melhor dos mundos seria um empate entre Sport e Mirassol. E óbvio, contando com que o Santos vença a equipe do Operário, torcer também para um tropecinho ali do Novo Horizontino, não precisa nem ser uma derrota. Aliás, o ideal seria uma derrota, né? Mas um empate já nos serve, caso o Santos vença. Então, tem que começar a pontuar logo, né? Acho ainda que o Santos vai voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, só que o que me preocupa, daqui a pouco o Santos tem jogos diretos também, né? O Santos pega o Goiás depois fora de casa, jogo chatinho também, pega o próprio Mirassol, e aí é um jogo perigoso, porque é o jogo contra o Mirassol. Lembrando que nessa mesma rodada, 31ª, tem Novo Horizontino e Sport, né? Então, uma equipe... São 2 jogos importantíssimos, né? Novo Horizontino, Sport, Santos e Mirassol. Aí depois nós temos o Santos pegando, deixa eu ver, a Chapecoense fora de casa. Depois o Santos pega o Ceará, que também está sempre ali, né? Perto do G4, na Vila Belmiro, jogo importante. Depois nós temos Ituano e Santos. Depois nós temos Santos e Vila Nova. Vila Nova hoje, ó, na 5ª colocação. Então, adversários diretos, né? Que a gente pode colocar assim. Pega o Curitiba fora, pega o CRB em casa e depois o Santos encerra a sua participação jogando contra o Sport lá em Recife. Ou seja, precisa vencer, né? Principalmente os seus jogos em casa, porque o Santos vem com um aproveitamento muito ruim jogando na Vila Belmiro. Então tem que melhorar isso. Não é empatar e achar que é um bom resultado em casa, não. Um bom resultado em casa é vencer. Não tem que comemorar pontinho conquistado contra o Novo Horizontino. Tem que comemorar vitória e bom desempenho contra o Novo Horizontino, né? Que é a obrigação do Santos. É a obrigação. Não é entender como se fosse algo inalcançável. Ai, vencer o Novo Horizontino é algo que, meu Deus, né? Com todo respeito ao Novo Horizontino, que é um time bem treinado, tá? Que é um time bem treinado. Mas eu, Nájila, teria vergonha, se fosse treinador desse time, de ter um desempenho tão pífio, com o orçamento que esse time tem. Ah, de novo a Nájila falando de folha de pagamento, isso não entra em campo. Deveria entrar, porque tem muito jogador aí no Santos que no papel, seria titular de todos os times da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem muitos jogadores que seriam titulares de muitos times dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, no papel, deixando claro, papel,
esse time deveria ter um desempenho melhor. Só que... E também tem que pegar a responsabilidade dos jogadores, com toda certeza, tem que pegar a responsabilidade da diretoria também pelas contratações que acabou realizando, porque de proveito nós temos o Wendel Silva só, de quem chegou. Porque o Renan, reserva, e ainda se machucou. O Biliarce e o Yusufa não têm oportunidade, não jogam. Fica com essa historinha de que é condicionamento físico, porque não jogava há um bom tempo lá na Colômbia, não jogava há um bom tempo lá no Catar, então condicionamento físico, pipipi, popopó. O Luan Pérez, a gente já sabe que o planejamento do Santos é ter o Luan Pérez para 2025. O Luan Pérez apareceu mais como uma oportunidade de mercado do que de fato para jogar agora. Então, o La Quintana também fez ali, né, deu uma rabiscada ali aqui, mas ainda não é esse cara para ser titular absoluto do Santos, não convenceu a esse ponto. Então, de fato, o único jogador que chegou no Santos e tá jogando bem é o Wendel. E aí o treinador também faz algumas substituições que não dá para entender. No segundo tempo, além dele ter me irritado, que ele demorou quase 30 minutos, aos 27, né, que ele faz as substituições, demorou todo esse tempo, o time do Santos morrendo em campo, não aguentando mais correr. Aí ele coloca Furt e La Quintana, tira o Juliano e tira o Otero. Tudo bem que o Juliano não tem um posicionamento de meia no Santos, né? Joga mais como segundo atacante do que qualquer outra coisa. Mas aí ele mata ainda mais esse meio-campo do Santos, colocando Furt e o Wendel Silva juntos ali no ataque. Quem faz a bola chegar para esses caras? É o que eu falei, gente. Não adianta você jogar no 4-2-4, botar 300 atacantes, se não tem ninguém para fazer essa bola chegar. Não adianta. Não adianta. Você tem que ter um time equilibrado. Esse time do Santos, quando joga nesse 4-2-4 do Carille, quando ele começa a fazer essas substituições, não sai, sabe? Sai do nada para lugar nenhum. Aí depois passou o quê? 3, 5 minutos? Acho que ele muda de ideia. E aí ele saca o Wendel e o Pituca, coloca o Serginho e o Sandri. Mas o Serginho também continua naquele posicionamento à la Juliano. Depois ele coloca o Miguelito, os 43 no lugar do Guilherme. Miguelito na ponta esquerda. Então, assim, não dá para entender. Eu não sei se é de propósito, não sei se a leitura do Carille está equivocada, não sei se ele tentou surpreender o Novo Horizontino fazendo essas substituições malucas, mas de fato não dá para entender esse time do Santos. A forma como o Carille enxerga esse jogo. E técnico Fábio Carille, né, freguesaço do Novo Horizontino. 3 jogos esse ano, não conseguiu vencer. 2 derrotas e um empate. O empate que poderia ser mais uma derrota. Porque o Brasão fez defesas mais difíceis, teve uma bola ali em cima da linha, que tem gente que acha que entrou, tem gente que acha que não entrou. Como foi uma imagem inconclusiva, seguiu a decisão de campo, né? Não se deu o gol. Teve ali aquela bola no travessão nos últimos minutos do segundo tempo, ou seja, poderia estar aqui comentando uma derrota, tranquilamente. Não seria injusto uma vitória do Novo Horizontino, não seria injusto. E era um Novo Horizontino que era mais objetivo. Não teve mais posse de bola, só que era mais objetivo. Ou seja, quando estava com a bola, chegava com facilidade dentro da nossa área e levava a perigo. O Santos teve mais posse de bola, só que aquela história, não sabe o que faz. E era um Santos que, de novo, estava utilizando de cruzamentos, de qualquer jeito. E a zaga do Novo Horizontino bem postada. Por muitas vezes ali numa linha de 5 defensiva. Não ia conseguir fazer gol daquele jeito. E no meio-campo era um Santos acéfalo, não tinha ideia nenhuma, né? Então, é complicado a forma como o Santos vem se portando neste campeonato brasileiro da Série B. Vai ser sofrimento até o final, com toda certeza.